foi criado com um desafio muito grande, que era inovar na política. E até uma das premissas que está previsto no partido é justamente separar a gestão pública, os mandatários, de quem cuida do partido, porque é uma forma de você garantir que o partido continuará na sua visão de longo prazo. Agora, isso é uma dinâmica que envolve negociações diárias e frequentes, né? A minha visão é que o Bolsonaro, ao não ter conseguido ter um partido, criar o seu, ou até esse momento ele não se colocou em nenhum partido, acabou com que pessoas muito adeptas das suas ideias, do bolsonarismo, tenham se espalhado por diversos partidos, né? Eu acho que o desafio do Novo hoje é continuar com a sua visão de longo prazo, com os princípios e valores, e saber atuar na política sem cair nas armadilhas da velha política, né? O que acontece, que eu acho, quando as pessoas acabam indo para a política, é que elas são influenciadas pelas rotinas lá existentes, né? Eu acho que o desafio agora é esse. O Novo, como instituição, felizmente, agora, de forma mais recente, se colocou claramente como oposição, inclusive até apoiando o impeachment. Então, eu entendo que essa deve ser a pauta, essa deve ser a nossa estratégia para 2022. Pode ser que não haja aderência de todos que estão no partido, porque se sentem mais ligados ao Bolsonaro. E aí eu acho que o partido tem que ser firme e, claro, as pessoas têm que ter liberdade para que, se de fato for essa linha de não ser oposição ao governo Bolsonaro e desejar continuar a apoiá-lo, buscar outras instituições. Assim, isso é o que eu penso como fundador e como filiado do partido, porque como nós nos propusemos a ser uma instituição, é fundamental que a gente tenha unidade, especialmente nos aspectos mais relevantes, né? Mas, assim, é um desafio do crescimento e que está acontecendo da consolidação da cultura da instituição, né? É um partido novo, né, Moedo? Novo no tempo, né, É, de criação. exato. Então, assim, eu acho que isso demanda acho que houve algum desgaste interno. O Ricardo Salles, na verdade, ele nunca foi uma pessoa muito ligada ao Novo desde o primeiro momento. Ele entrou no partido para ser candidato a deputado federal, e logo na sequência aderiu ali ao bolsonarismo. Não houve ele, muita gente até perguntava, mas ele nunca foi um representante do Novo no Ministério, né? Não houve nenhum contato com ele desde aquele momento, quando ele ingressou, e no final ele se mostrou uma pessoa muito pouco em linha com o que defende o partido, e acabou até sendo expulso pela comissão de ética do partido, né? Perfeito. Meninos. É, Amoedo, mais uma vez um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria te perguntar a sua avaliação hoje do governo atual, o governo Bolsonaro. A posição do partido a gente conhece, mas e essas denúncias que têm sido trazidas à tona pela CPI da pandemia, as diferentes questões também na gestão da pandemia que a gente observa não só pela CPI, mas pelo cenário que a gente vive. Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, a minha avaliação é muito ruim do governo em vários aspectos, né? Primeiro, porque poucas das promessas de campanha foram feitas. Vamos lembrar que ele dizia que não ia concorrer à reeleição, que ele ia combater a corrupção, que ele ia fazer um programa liberal com privatização, equilíbrio das contas, reformas. Nada disso aconteceu. De reforma relevante, a única que nós tivemos foi a da Previdência, que já vinha praticamente pronta do governo Temer. Não houve reforma administrativa, a reforma tributária que está sendo discutida é muito ruim, onera ainda mais o investidor, o empreendedor, não traz nenhuma simplificação. A reforma administrativa, que deveria ter impactos imediatos de redução de custos, também não é isso que está sendo proposto. Na privatização, a única coisa que foi feita, que está se caminhando, é a Eletrobras, e mesmo assim com um desenho muito ruim, tanto é que aumenta a carga tributária aumenta a conta de luz para o consumidor, quer dizer, na direção contrária do que deveria existir. Ele falou que não faria a velha política, se aliando ao Centrão, e acabou fazendo tudo isso. Então, nós não tivemos avanço na abertura da economia, na educação, e no item principal dos últimos 2 anos, que foi a questão da pandemia, a gestão do governo Bolsonaro foi desastrosa. Eles fizeram tudo errado, minimizaram o problema, colocaram como se havendo um tratamento precoce, incentivou as aglomerações, não comprou as vacinas no momento adequado e, ao que tudo indica, houve sim uma série de irregularidades, como está mostrando a CPI, durante o processo dessa aquisição, né? Então, assim, no meu entender, foi uma grande decepção.
Eu diria até que não tinha muita expectativa pelo histórico dele como deputado, quando, na verdade, a relevância dele veio muito mais de embate com outros mandatários do que propriamente com a apresentação de qualquer linha de propostas e qualquer benefício para o cidadão. Mas o que me surpreendeu foi o ataque às instituições democráticas e esse desejo de se perpetuar no poder. Então, a gente tem um presidente que cometeu uma série de crimes de responsabilidade e está criando um cenário relativamente preocupante para essas eleições de 2022. Quando ele fala com frequência que se as urnas não tiverem, se o voto não for impresso, podemos ter problema nas urnas, a eleição não é válida, quer dizer, ele, como chefe da nação, está criando um ambiente que é muito indesejado para o processo democrático. Então, assim, juntando tudo isso, e mais a postura dele muito desagregadora, inclusive de atacando instituições como a imprensa, é muito ruim. Quer dizer, então, eu faço uma avaliação péssima do governo dele. A prova maior disso é que o PT, que era o partido com o qual ele julgou vir para combater, está hoje muito mais forte, com grande chance de ser eleito em 2022, justamente pelo governo que ele nos entregou. O que o senhor teria feito diferente na agenda econômica? Lá na campanha eleitoral, muitas pautas eram parecidas, né? Mas diante do cenário político que se desenhou nos últimos anos, o que o senhor acha que teria sido feito diferente se fosse o senhor lá na cadeira presidencial? Olha, duas coisas. Teria feito as reformas principais logo no primeiro momento, quando ele tinha um apoio popular integral, o cacife dos votos. Agora, isso precisaria, para ter sido feito, ter tido muita conversa com o Congresso, negociação. Ele teria que ter comprado essas pautas que eram apresentadas no primeiro momento pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, mas que ele praticamente, em todo esse processo, se mostrou ausente. Tanto é que eu tive um único encontro com ele lá no início do mandato, com cerca de 6 meses, e eu perguntei para ele o que nós podemos fazer para agilizar a reforma da Previdência, por que você não fala disso nas suas lives? E ele se mostrou totalmente desinteressado em discutir esse tipo de coisa, né? Então, claramente, ele não estava comprometido. Então, o principal era ter colocado as reformas e ter mostrado compromisso e endosso a elas, e aí eu acho, sim, que ele teria conseguido aprová-las. Afinal de contas, ele tinha um ministro que gostaria de fazer isso, tinha a campanha que ele, em tese, se comprometeu a isso e tinha um apoio popular oriundo dos votos. Dudu? Amoedo, eu queria continuar com esse assunto de eleições. A gente, como eu falei, acompanha o senhor há algum tempo e o seu desempenho nas eleições passadas foi um desempenho assim super relevante, porque o Novo estava estreando em eleições presidenciais, o senhor foi quinto colocado. Se o senhor pudesse explicar o que te levou a desistir de ser candidato agora em 2022. Bom, realmente eu acho que lá, considerando todo o cenário, especialmente não ter participado dos debates e por eu não ser figura pública, não ser muito pouco conhecido, acho que nós surpreendemos em termos relativos. Provavelmente, em termos de quantidade de votos, poderia ter sido um pouco maior, mas todos nós acompanhamos que houve uma polarização muito grande já no primeiro turno das eleições, né? As pessoas transformaram o primeiro num segundo turno e tentaram emplacar já, pelo menos aqueles que em tese votariam em mim, a vitória do Bolsonaro para eliminar o PT já no primeiro turno. Para 2022, já há pelo menos um ano, que eu venho trabalhando na ideia de se criar um programa para o Brasil. Eu acho que nós não precisamos reconstruir o país, né? Criar uma geração que seja capaz criar uma nação que seja capaz de gerar riqueza, para que a gente possa tirar as pessoas da pobreza de forma sustentável. Então, eu não estava colocando meu nome no primeiro momento, mas em determinado instante, eu achei que poderia ser interessante. E quando o Novo veio e fez o convite, eu resolvi assumir, porque eu entendi que seria uma forma de ter mais uma opção para a terceira via, mesmo sabendo que lá na frente o interessante é que essas terceiras vias se juntem numa só, né, para que a gente tenha maior chance de sair dessa polarização entre Lula e Bolsonaro, e também achei que isso seria válido para tentar unir o partido em torno de um projeto único. A gente até falou sobre um pouco disso aqui no início da conversa. Só que, apesar de ter recebido um convite de 90% dos membros da Convenção Nacional, que são aqueles que determinam a candidatura a nível presidencial, teve alguma reação de alguns mandatários que, eventualmente, não gostariam de ter nenhum candidato à presidência, até para ficarem mais à vontade lá no pleito.
e eu identifiquei por parte da direção do partido uma certa insegurança de endossar aquilo que eles justamente tinham me convidado. E aí, para mim, foi um raciocínio meio simples. Falei, bom, eu não posso ir para uma guerra, que como será essa eleição, sem o partido estar consciente da linha de ação que quer. E o que significava isso? Endossar, de fato, o nome que eles tinham convidado, deixar claro que eu tinha sido convidado não porque por ter qualquer ingerência no partido, que eu nem pedi para ser, mas sim pelo histórico, pelo compartilhamento e das ideias e princípios do Novo, e serem mais firmes na oposição ao Bolsonaro. Quando eu não senti isso do partido, pelo menos neste momento, eu achei melhor declinar e deixar eles, como instituição, consolidarem um pouco mais. A minha visão foi: o partido não está maduro ainda para colocar uma candidatura à presidência. Então, eu preferia sair da disputa e tirar meu nome nesse instante. E como foi que o partido alguns setores do partido reagiram a essa decisão? Teve muita gente que te apoiou, teve muita gente que falou, não, Amoedo, Não, continue, a gente vai com você. Não, tem muita gente que fica volta, tem muita gente que fez alguma pressão no diretório também, porque, na minha avaliação, o processo foi um pouco tumultuado, porque eles abriram um processo seletivo para ter candidatos, e, em determinado momento, eles me convidaram para ser o pré-candidato. O que significava, do ponto de vista lógico e prático para mim, se você abre um processo seletivo para alguma vaga e você escolhe uma pessoa, o razoável, e você convida e essa pessoa aceita, o razoável é que o processo seja fechado. E o processo ficou aberto, que mostrou para mim uma incoerência. Então, houve algum questionamento também das pessoas por essa incoerência, e principalmente porque, obviamente, os filiados do Novo, boa parte deles, pelo menos, entende que é importante ter uma candidatura à presidência. Eu também entendo, mesmo sendo qualquer outro nome, porque, como o partido ainda é pouco conhecido, uma candidatura à presidência, de fato, dá relevância e ajuda, inclusive, a eleger os deputados federais, que, no fundo, é o principal objetivo que a gente tem no Novo, porque são eles que irão para o Congresso para fazer as mudanças, essas reformas todas tão necessárias para a economia e para os trilhos novamente. Eu queria só perguntar uma outra coisa em relação às eleições de 2022 também. O nome da terceira via está sendo muito aguardado por todo mundo, né? A gente tem várias pessoas querendo se candidatar, ou parafrasear o que o senhor falou, essa vaga de candidato. Eu queria saber do senhor, quem o senhor avalia que tem as melhores ideias, quem o senhor acha que está mais preparado para assumir esse lugar de terceira via? Olha, eu acho que a gente ainda precisa aprofundar um pouco isso, porque, infelizmente, até quando ano passado, eu fiz um contato, fui procurar o Moro e o Mandetta, mais ou menos um ano atrás, e a minha proposta era que nós trabalhássemos com um plano para o Brasil. E esse plano deveria, no primeiro momento, ter as ideias principais, os eixos mais relevantes, depois agregar técnicos, pessoas das áreas, depois trazer a sociedade, depois trazer alguns políticos e, por último, desembocar em partidos, né? E, infelizmente, o roteiro que eu tenho visto hoje, da grande parte daqueles que estão na terceira via, é um roteiro exatamente contrário. Começa nos partidos e aí já nos partidos tem um primeiro problema, porque a gente tem acompanhado, por exemplo, o próprio PSDB, que são os partidos mais relevantes, né? O PSDB não sabe quem será o seu candidato, o DEM não sabe se terá candidatos à presidência. Eu gosto sempre de citar que o último candidato que o DEM teve à presidência foi em 1989, né? Então, assim, eu acho que esse roteiro tem dificultado a apresentação de ideias, de conceitos. Aí fica difícil você saber exatamente o que as pessoas pensam. Então, eu tenho visto muita dificuldade na formação dessa terceira via. E, dada a polarização muito grande entre Lula e Bolsonaro, eu acho que a viabilidade da terceira via, do ponto de vista eleitoral, passa muito pelo impeachment. A gente precisa do impeachment para trazer racionalidade à decisão, para sair da polarização. E esse debate de ideias não começou ainda, né? Então, acho que a gente vai ter que aguardar. É óbvio que acho que tem bons nomes, quer dizer, o Dória tem uma rejeição alta, mas tem feito um bom governo em São Paulo. O Moro, a gente não sabe se ele será candidato, mas foi um funcionário público que foi muito bem, mas não sabemos também quais são as ideias dele, o que ele pensa de reforma administrativa, de privatização,
qual é o modelo de Estado que ele imagina ter. O Mandetta também é um quadro razoável, mas, de novo, a gente também não sabe muito como é que ele pensa nas outras áreas. Será que o DEM estará disposto a lançar uma candidatura? Tem muitas pessoas dentro do DEM que são muito ligadas ao governo Bolsonaro, né? O Onyx, que pode ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Então, não é um cenário muito simples. Por isso é que o início pelos partidos, no meu entender, cria um entrave logo no primeiro momento, né? Mas acho que a gente E tem que Rodrigo acompanhar a Pacheco, variante. Amoedo? Rodrigo Desculpe, Bárbara. Pacheco, o que você acha desse nome, do Pacheco? Eu acho que o Rodrigo Pacheco é única e exclusivamente uma estratégia do Kassab, porque eu não vejo o Rodrigo Pacheco, até ele como presidente do Senado, ele tem sido muito neutro, muito independente nos posicionamentos dele. Eu acho que hoje a disputa eleitoral para 2022 exige uma assertividade, uma tomada de posição muito forte. Eu não vejo isso no Rodrigo Pacheco. Na minha leitura, isso é só uma estratégia do Kassab para postergar a decisão dele se vai apoiar Bolsonaro e Lula mais à frente. Ele ganha tempo com isso. E, na minha avaliação, acho que o cenário mais provável é ele apoiar, sim, o Lula, né? A gente vê por algumas pautas estaduais, por algumas colocações estaduais, que esse deve ser o cenário. E eu acho que o Rodrigo Pacheco é uma forma só dele ter um pouco mais de tempo para essa avaliação, né? Mas eu não vejo que isso seja um desejo dele de ter um candidato competitivo e que vá para uma briga eleitoral, como será o quadro de 2022. Ok. Aproveitando o gancho do que o senhor falou sobre o impeachment interferindo nesse cenário de polarização, de que forma exatamente o senhor imagina que o processo de impeachment poderia influenciar isso, ou se for concretizado o impedimento do presidente atual, como que isso pode ajudar nas eleições do ano que vem? Claro, se ele não for elegível, esse cenário muda, mas o processo de impeachment que, obviamente, desgasta a imagem do presidente, como que isso pode mudar o desenho das eleições? Olha, eu acho que são uma série de fatores que eu vejo como positivos, né? Primeiro, depois daquela onda muito grande de desejo de renovação em 2018, com toda a questão da pandemia, com todas as entregas que não foram feitas pelo governo Bolsonaro, e por todo o cenário muito ruim das redes sociais, que se tornou um campo de batalha, as pessoas ficaram mais retraídas, até para exporem suas posições na rede, são muito criticadas. Então, a primeira coisa é que um movimento de impeachment acho que pode gerar novamente esse desejo de maior participação, de maior engajamento do cidadão comum na política, que tem sido difícil hoje. Então, acho que já tem isso como positivo. O segundo é um processo que vai deixar mais claro também todos os erros cometidos pelo presidente Bolsonaro, que é um processo que a gente tem acompanhado na CPI e nas manifestações a favor do impeachment, isso pode ir ficando também mais transparente. Terceiro, nesses processos sempre surgem lideranças que podem vir a ser deputados, podem vir a ser representantes públicos. Então, acho ele muito positivo. O quarto, obviamente, é a saída do presidente Bolsonaro, que já seria um dado importante de não tê-lo na campanha de 2022, né? E o último, que eu acho que é fundamental, é nós termos um cenário muito mais tranquilo do ponto de vista eleitoral, onde esse discurso que ele tem feito sobre fraude nas urnas, sobre necessidade do voto impresso, no meu entender, desaparece e a gente volta a uma normalidade. O que, aliás, é um absurdo ele fazer esse discurso, porque ele há 25 anos que é eleito com esse sistema, né? E só agora é que coloca em xeque isso. Então, acho que toda essa composição faz com que a demanda pelo processo de impeachment, mesmo a gente sabendo que ela é difícil, pela composição da Câmara, pela presidência da Câmara, mas eu acho que ela é positiva, sim, para o cenário político brasileiro. Amoedo, para a gente encerrar, vou só fazer a última pergunta, um recorte dentro dessa sua resposta. A gente acompanha na história da República, né, que o impeachment precisa de um histórico de corrupção e de manifestações. O histórico de corrupção a CPI está trazendo, as pesquisas já mostram que as pessoas vêm entendendo, principalmente militares dentro do Ministério da Saúde, cada vez mais isso fica evidente. Só que no aspecto das manifestações, a gente começou meio fraco, né? Ainda tinha aquela dúvida da pandemia. Foi uma manifestação muito dominada pela esquerda, com pautas do PT, com pautas do Lula, e que não agregou. Na última manifestação, a gente teve aquele embate PSDB e PCO,
um cenário de violência, e agora o Novo se junta ao MBL para uma manifestação em setembro. Essa manifestação pretende o quê? É uma manifestação agregadora. Como a gente pode avaliar as últimas manifestações? Foi mesmo polarizada pela esquerda? Isso acaba prejudicando o discurso? Como é que você está vendo essa construção? Olha, eu tenho uma visão muito parecida com a que você colocou. As últimas manifestações funcionaram muito como um palanque da esquerda, né? Se a gente olhasse, era muita bandeira vermelha, um tom mais de partidário. Isso eu acho que tira a população normal, o cidadão comum, aquilo que eu estava até comentando, aquele que hoje se sente muito agredido e está recuado nas próprias mídias para não ser xingado, agredido ali. Eu acho que a ideia que eu imagino é que a gente volte a ter manifestações como a gente teve no passado, onde as pessoas iam para a rua usando camisa verde e amarela sem necessariamente ser bolsonarista, onde você ia, era um programa, a família ia a turma mais jovem, né? Esse é o desejo e esse é o trabalho que a gente precisa fazer para essas manifestações de 12 de setembro, onde, de fato, seja um ambiente democrático, para as pessoas irem de forma pacífica, colocarem as suas ideias e mostrarem a sua indignação. Não é um ambiente para a guerra, como foi dessa última, né? Para a gente levar exatamente... a gente precisa fazer exatamente aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente quer que aconteça no governo, que a gente quer com uma sociedade onde as pessoas possam dialogar e tenham tranquilidade. É isso que a gente precisa expressar nas ruas, e não o contrário. A gente não precisa levar a postura que tem muitas vezes sido adotada pelo governo para as urnas. A gente quer mostrar, dar o exemplo, principalmente, de que a gente vive num país que entende as diferenças, entende, respeita as minorias, respeita as diferenças de ideias, né? Então, acho que esse clima é que a gente precisa levar, e que não sejam manifestações partidárias, sejam manifestação da sociedade que está indignada com tudo que está acontecendo. Só para fechar, quer dizer, uma sociedade que assiste, como assistimos agora, o Congresso aprovando 5 bilhões e 700 milhões no meio de uma crise para financiar partido político. Da noite para o dia, quase que triplicaram o valor, que é uma verba que não deveria nem existir, né? Os partidos deveriam, através dos seus apoiadores, dos seus filiados, conseguirem recursos para suas campanhas e não tirar de forma coercitiva do bolso do cidadão, né? Então, eu acho que esse espírito que a gente precisa ter nas manifestações, um espírito realmente democrático e de liberdade. Um valor Amoedo, quase 3 vezes mais alto, né? Amoedo, Exato. eu sei que nosso tempo tá quase acabando, mas agora que o senhor falou do Congresso, eu queria realmente fazer uma última pergunta. A gente sabe que o Congresso muitas vezes vai de encontro um pouco à pauta liberal. Como fazer para conseguir aprovar algumas pautas, fazer um governo sem depender tanto do centrão, sem depender tanto da velha política? Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu acho que isso dá para ser feito e o Bolsonaro perdeu uma oportunidade de fazer isso, porque ele fez um discurso de campanha que contemplava isso. Então, ele tinha o apoio da população. Hoje, com as mídias sociais, com a tecnologia, a gente tem muito mais transparência em tudo que acontece, né? Então, eu acho que se houvesse uma negociação, eu, por exemplo, sempre tinha sugerido que, se eu fosse eleito, eu faria uma reunião semanal com o Congresso para apresentar as pautas, para saber o que estava, o que eles eram contra, o que eles eram a favor, e tudo isso aberto, tudo isso filmado, público, para que as pessoas pudessem acompanhar, né? A gente tem que fazer esse debate em cima das ideias, em cima da racionalidade. Então, eu acho que esse é o processo para você não ficar refém. E, muitas vezes, eu acho que essa história do presidencialismo de coalizão é uma desculpa que alguns políticos usam, porque também é interessante ter esse apoio, que é uma via de mão dupla, né? Também os ajuda a se perpetuar no poder. Eu acho que a gente não precisa ser assim, pode sim ser diferente, e algo fundamental também é uma conscientização da sociedade da importância da participação política. Com isso, a gente poderá levar mais pessoas com perfis diferentes, com pensamentos diferentes, para ocupar cargos públicos. E você passa a ter uma renovação de fato de ideias e de posturas no Congresso, né? No fundo, esse sempre foi o objetivo do Novo, né? Ser uma plataforma para que a gente possa fazer essa renovação que vai facilitar o processo de mudanças no Brasil. Porque a grande dificuldade é essa: como você tem
muitos privilégios e benefícios que ajudam as pessoas a se perpetuarem no poder, você tem que ter coragem para derrubar essas resistências, porque isso faz parte de melhorar a vida do cidadão, derrubar esses grupos de interesse, todas essas contas que são pagas por nós, para aqueles que querem lá ficar eternamente, né? Mas eu acho que dá sim para fazer. E essa ideia de câmera é boa, viu, Amoedo? Filma os deputados, que ou os deputados mudam ou a população vai prestar mais atenção no que eles fazem no Congresso, né? As reuniões abertas seriam muito positivas. Exato, porque no final da história, quer dizer, todos eles são reféns do voto. Então, por isso que quando eles fazem uma votação que eles sabem que vai ser de desagrado, o que eles fazem? Muito rapidamente, como essa do fundão eleitoral, e fazem de forma simbólica para dificultar a identificação de quem votou. E ainda tem alguns que votam de uma forma e dizem que ou se enganaram ou que votaram diferente, né? Só que assim, hoje é difícil esconder a mentira, né? Então, a gente Com viu vários certeza. deputados, por exemplo, da linha do governo, dizendo que não, que eram contra aquilo e votando a favor. Que incoerência é essa, né? Então, erram duplamente, porque fazem não só o errado, como ainda mentem, né? Acho que E é o isso que eleitor tem que está de ficar olho. claro. E o eleitor está de olho. Então, acho que a gente está num processo de amadurecimento também.